Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus e de Deus de amor e bondade esteja com todos nós. Convido a todos a elevar o pensamento, a fazer a oração de que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em erros e em tentações, livra-nos, Senhor, de todo mal. O reino, o poder e a glória para todos. Nosso tema de hoje está no livro O Homem Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. O tema é a busca da realidade. E Joana inicia esse capítulo com uma pergunta. Qual é a nossa realidade? Será que muitos já sabem qual é a nossa realidade? Ou ainda está vivendo essa consciência de sono, sem saber o que realmente importa? Então, ela inicia esse parágrafo dizendo: as nossas preocupações giram em torno do imediatismo, da ambição, do triunfo sem resposta de paz interior. Sem paz interior. A pessoa que se agiganta nessas ansiedades, nessa correria da luta diária, muitos afazeres, nessa conquista dos bens materiais, nessa luta desenfreada em querer ter e não ser, não tem essa paz interior. A ansiedade, o medo, a solidão estão se agigantando em nosso ser, porque a gente não está dando espaço para a busca do reino de Deus em nosso coração. Como é um ensinamento primordial de Jesus Cristo. Ele veio aqui a nos ensinar a buscar o reino de Deus. E nós ainda estamos correndo atrás do material, atrás do poder, e nos esquecemos de fazer essa conexão do que realmente é a nossa realidade, de sermos espíritos imortais e de que a nossa verdadeira vida não é esta aqui encarnada. A verdadeira vida é a vida espiritual. Estamos aqui apenas de passagem para nos aprimorar e para nos lapidar como seres de luz, de ter essa consciência ética e moral. E Joana continua. Pela necessidade de afirmarmos no empreendimento a que nos vinculamos. Buscamos atingir o máximo, aspiramos para ser o número 1 e a ganhar. A marcha constante do tempo, porém, diminui-nos as existências. Ficamos doentes, ficamos cansados, ficamos aflitos. Com tantas coisas, com tantas demandas, que o nosso ego acha que devemos dar conta. A experiência, em qualquer caso, é um meio propiciador para o autoconhecimento. Toda experiência é válida, porque nela estamos aprendendo. Mesmo que por hora estamos nesse imediatismo, nessa correria do dia a dia, em conquistar, em realizar as nossas
pendências materiais. Em razão das descobertas que ensejamos, aquele a quem a mente é aberta nos valores morais internos é o que realmente importa. Mas aquele que ainda está nesse imediatismo, ligado a isso, vai vir a famosa dor, o sofrimento, para dizer, ó, para aí, não é bem assim. Precisas retornar ao caminho do bem, ao caminho do amor. A alma está sempre nos chamando para o caminho do amor. Mas Deus não interfere em nosso livre-arbítrio. Mas sua justiça é soberanamente justa e boa. Como Jesus Cristo disse, nenhuma ovelha do Pai está desgarrada. Vai depender de nós, se queremos avançar na marcha do progresso ou retardarmos. Vai depender do que a nossa consciência, a nossa vontade, o nosso querer está ligado. Aos prazeres materiais ou às elucidações espirituais da plenitude. E são essas experiências, tanto agora como depois, nós vamos evoluir. Essa é a meta, essa é a finitude. Todos viemos do átomo ao arcanjo. Não importa quanto tempo demore, vamos chegar a essa plenitude. Mas nós sabemos que existe uma lei de Deus, que todas as leis de Deus são imutáveis, não mudam, que é a lei da ação e reação. Então, a que nós prendemos? A esse imediatismo, a esse ter, acarretando ainda mais o sofrimento e a dor para conosco, do que possamos já viver em paz, uma consciência de paz, e não acarretarmos mais débitos para o nosso futuro. Então, ela continua. Esses valores morais internos demonstram a pouca significação de muitas conquistas materiais, econômicas e sociais diante da inexorabilidade da morte. Será que vale a pena tanto desgaste? Porque essas coisas materiais vão ficar. O Espírito só vai levar as coisas do Espírito, que é o conhecimento e a nossa condição moral. Será que está valendo a pena esse tempo gasto com essas preocupações dessa vida cotidiana, desse dia a dia, imediatismo de prazer, desse niilismo? Que nós possamos refletir. Qual é a nossa realidade? De duas espécies são as vicissitudes da vida. Uma tem a causa na vida presente. Nós mesmos estamos fazendo no aqui e agora os nossos sofrimentos. A outra, na vida passada. Remonta-se à origem dos males terrestres. Reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem na sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de planejamento, de perseverança, pelo mau proceder? E por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantas uniões desestruturadas, porque resultam do interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma.
Quantas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação, a menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, da raiva, do ódio, da ansiedade, dos excessos de todo gênero? Quantos pais infelizes com seus filhos, porque não lhe combateram as más inclinações desde pequenos? Deixaram nele se desenvolver o germe do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que produzem a secura no coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de respeito que são tratados e da ingratidão deles, desses filhos. Interroguem friamente nossas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que nos torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderia dizer: se eu tivesse feito de tal jeito, se eu fizesse de outra maneira, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem se responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? É a lei de ação e reação. Deus é amoroso, mas é justo. A cada um segundo as suas obras. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Santo Agostinho aqui responde essa pergunta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho continua: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar a si mesmo? Não estará aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? É mais fácil, né? Quando a gente mesmo se julga. Vamos atenuando, não vamos dando tanta importância, porque somos nós, né? A gente não quer sofrer tanto assim. Então, quando é conosco, a gente alivia. E é essa pergunta que Santo Agostinho nos faz. Não é uma ilusão isso? O avarento, diz ele, se considera apenas econômico e previdente das suas economias. O orgulhoso julga que em si há uma dignidade. Isso é muito real, mas tendemos um meio de verificação de que não, para não nos iludirmos. Quando estivermos indecisos sobre o valor de uma das nossas ações, perguntamos a nós mesmos: como a qualificaremos, se praticado por uma outra pessoa? Se censuramos noutrem, não a podemos ter por legítima quando formos o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procuramos também saber o que dela pensam os nossos semelhantes, os nossos amigos, os nossos familiares, pessoas próximas. E não desprezamos a opinião dos nossos inimigos, porque eles nenhum interesse têm em nos agradar. Eles são os nossos espelhos, a fim de que sejamos advertidos com mais franqueza, do que faria um amigo. Sondamos a nossa consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de mergulhar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores. Como se no jardim arranca as ervas daninhas, passamos o balanço do nosso dia moral.
como um comerciante faz das suas perdas e dos seus lucros. Se pudermos dizer que foi bom o nosso dia, poderemos dormir em paz e aguardar sem receio o despertar da outra vida. Formulamos a autorreflexão nítida e precisa, e não tenhamos multiplicá-las, junto a que gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhamos todos os dias com a finalidade de juntar bens que nos garantem repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os nossos desejos, a fim de que nos faz suportar o cansaço, as privações temporárias? Ora, que é esse descanso de alguns dias, turvado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá esse outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto futuro. Ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do nosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendemos esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em nossa alma. A doutrina espírita, ela veio tirar o véu de todo o que estava encoberto. E ela vem nos esclarecer uma das coisas mais importantes para a nossa vida, para essa busca da nossa realização. A morte não existe. A vida espiritual é a nossa verdadeira vida. O espírito nunca morre, sempre evolui. Isso nos consola muito. Por isso que a doutrina espírita é chamada o Consolador Prometido. Que ela apazigua nosso coração, nos dá essa confiança em Deus, nas suas leis, em sabermos que nós mesmos somos responsáveis pelas nossas vicissitudes. E então, vamos querer ficar sofrendo ainda? Ou vamos mudar de comportamento? O homem, Joana continua, o homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conduta faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais, aquelas que lhe convertem em suporte de resistência para a vida, equipando-o com os bens inesgotáveis do espírito. Necessário recorrermos a alguns valores éticos morais. A coragem para decifrar-se, a confiança no êxito, o amor com a manifestação elevada, a verdade que está acima dos caprichos, que o pode acalmar-nos, sem nos acomodar, tranquiliza-nos, sem nos desmotivar para a continuação das buscas. A fuga, a ignorância, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos esses estados de sofrimento. O parto produz dor, mas é um recompensador. Estamos ali diante de uma nova vida. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento. Examinarmos as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismo de negligência, constitui o passo inicial. A origem do homem é de procedência divina. O reforço de coragem para levantar-se, quanto o ânimo de prosseguir. Se considerações emocionais que o intimidam fazem parte do seu programa de enriquecimento interior, o autoencontro enseja satisfações estimuladoras.
Esse esforço deve ser comparado pela inevitável confiança no êxito, porque a ambição natural do ser pensante, investir para ganhar, esforçar-se para colher resultados bons. O nosso programa de enriquecimento interior. O que não devemos temer é o atraso dos resultados, perder o estímulo porque os frutos não se apresentam ainda e não trazem o agradável sabor esperado. Como disse Joana no início, ainda somos muito imediatistas. Queremos tudo para agora, mas tudo tem o tempo de Deus. Para que a gente possa ter realmente essa perseverança e essa confiança nos seus desígnios. Para saber, né, se já estamos prontos realmente, né, para dessa conquista da nossa alma, dessa consciência divina. O que não devemos temer é o atraso dos resultados, o agradável sabor esperado. Repetir o tentame com a lógica dos bons efeitos. Conservamos o entusiasmo, não meios eficazes para identificar as próprias possibilidades. Êxito profundo, o sentimento de amor, de interesse humano, de participação do grupo social, com resultado em forma de respeito por si mesmo. Mesmo a afeição à própria pessoa como ser importante, que é no conjunto geral. O questionamento a respeito do que é essencial e o que é secundário. O que é para você essencial e o que é para você secundário? E Joana vai falar que o questionamento a respeito do que é essencial e do que é secundário inverteu as ordens das aspirações, confundindo os sentimentos, transformando a busca das sensações em realização fundamental, relegando-se no plano inferior as expressões da emoção elevada, na qual o belo e o ético expressam em forma de amor, que não embrutece nem violenta. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompe as couraças do ego, do egoísmo, do primitivismo, predominante ainda na natureza humana. O amor se expande com força cocriadora, estimulando todas as expressões das formas da vida. Possuidor de vitalidade múltipla, naquele que se desenvolve quando a pessoa a quem se dirige. Até o magnetismo muda, quando a pessoa se desenvolve esse amor. Não é o amor do apego, mas esse amor transcendente. Ela diz, né, que o amor se expande e se multiplica naquele que o desenvolve, quanto na pessoa a quem se dirige. Energia viva pulsante, é o próprio hálito da vida sustentá-la. Na sua aquisição, exige um bem direcionado, esforço que deflui de uma ação mental equilibrada. E o reino de Deus? Jesus disse que veio implantar o reino de Deus nos corações dos homens, mas que não seria fácil, pois precisaria do sentimento, dos sisal, dos conflitos. Ele usa lá no livro Boa Nova, né, que ele veio implantar o reino de Deus nos corações dos homens, mas não seria fácil. O que é esse não seria fácil? São as relações. Nós precisamos das relações com os outros. Com essa questão da empatia, da não empatia, da antipatia, dos conflitos para estruturar o nosso ego. Só assim deixaremos de ser essas pessoas egoístas, apegadas,
para construir esse reino de Deus. Por que o conflito? Por que as relações em desarmonia, desestruturadas? Por que as famílias, como diz Emmanuel, sendo o cadinho dos conflitos ali, vindo espíritos não afáveis, não amigáveis, e sim, às vezes, nossos inimigos do passado, para constituir um novo símbolo de amor ali. É porque é através das relações que a gente vai criando a empatia. Quando Jesus disse, não façais aos outros o que não quereis que vos façam. É aí que vai se implantando o reino de Deus. No livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que se intitula, o livro é Nesse Instante, capítulo 9. Emmanuel vai trazer um texto maravilhoso que fala dos ensinamentos de Jesus e do que ele veio dizer aqui. A sua fala e a sua prática. Se aspiramos conquistar o reino de Deus, recordemos Jesus que nos revelou, conjugando dizer e fazer. Ensinou o Mestre. Fazei aos outros o que desejais que os outros te façam. E ele viveu para os outros, sem nada exigir. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele, respeitando as autoridades constituídas no mundo, decidiu-se integralmente aos interesses do Espírito. Quem se humilhar será exaltado. E ninguém se apagou, até hoje, quando ele, para que a infinita bondade se destacasse. Quem procura ser o maior, seja o servo de todos. E nas mínimas circunstâncias, colocou-se invariavelmente no lugar de quem serve. Não saiba a tua mão esquerda o que dá à direita. E ouvido algum jamais lhe escutou qualquer expressão de elogio a si mesmo. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que lhe sai do coração. E banqueteou-se com criaturas consideradas desprezíveis, acordando-lhe o sentimento para a realidade superior. Ao que te peça 1000 passos, caminha com ele 2000. E fez-se entre os homens inimitável modelo de tolerância. A quem te peça a capa, cede também a túnica. E deu-se constantemente ao próximo, consagrando-lhe a própria existência. Amo os teus inimigos, disse ele, e suportou em silêncio as forças das trevas que os situaram em aparente derrota. Ora, pelos que te perseguem e caluniam, e aceitou a flagelação injusta, exorando perdão em favor dos próprios carrascos, no suplício da cruz. Não precisas aguardar revelações estranhas e nem fenômenos espetaculares para surpreender as maravilhas do reino de Deus. Tudo pode alterar-se aos teus olhos, e tens a luz por dentro de ti, dentro de nós. E além disso, a qualquer momento, a verdadeira vida pode fazer-nos a grande mudança. Nosso problema será sempre construir na própria alma a perfeição que reclamamos nos outros. Não nos esquecemos de que o Evangelho vem preparar o mundo, o reino do bem, que Jesus anunciou, e o próprio Jesus foi suficientemente claro, asseverando que o reino de Deus está dentro de nós.
essa consciência ética que está dentro de nós. Existe em nós em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento. Aquisição de valores que lhe proporcione o senso de liberdade para eleger as experiências que nos cabem vivenciar, diz Joana de Ângeles. Na Revista Espírita de 1861, no mês de outubro, um espírito diz a Allan Kardec: dizem outros entre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele nos deixa usar o vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, nos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai, que somente bons conselhos ela nos dará. Às vezes conseguimos entorpecê-la. Quer dizer, às vezes a gente não escuta ela, a gente nega essa voz, opondo-lhe o espírito do mal, as coisas negativas, o pessimismo, as ansiedades. Se sobrepõe, a voz do ego se sobrepõe, essa voz da consciência, que é a do espírito. Então, se cala, mas ficai certos de que a pobre esborraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouve-a, interrogue-a com frequência. Vos achareis consolado com o conselho que dela houver recebido. Então, meus amores, não importa se a gente deixa a voz da nossa identidade, do nosso ego, calar essa voz interior, essa voz da consciência do espírito. A partir do momento em que as vicissitudes vêm, que as dores, e a gente começa a nos interrogar, a nos conversar conosco, ela retorna, porque ela está dentro de nós. E Deus, como essa voz interior que é da sua centelha divina, nunca, nunca nos abandonará. Jesus Cristo disse: nenhuma ovelha de meu Pai ficará perdida. Basta a elevação desse pensamento e os bons espíritos vêm nos sustentar, insuflando essa voz que nos trará bons conselhos. E onde está escrito a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. E eles respondem: na consciência. Mas essa consciência não é essa consciência do nosso ego, da nossa identidade encarnada. É a consciência do espírito. Está muito além da consciência do ego. No livro Momentos de Saúde e Momentos de Consciência, Joana de Ângeles nos esclarece que a busca da plenitude constitui a meta essencial da consciência lúcida, que descobriu os valores reais da vida e superou os equívocos do ego no processo da evolução
espiritual. Olha só o que ela fala. Superou os equívocos do ego no processo da evolução espiritual, conscientizando-se quanto à realidade da vida futura, da vida espiritual. A consciência seleciona as necessidades reais das que são utópicas, abrindo espaço à realização interior que induza o amor ao meio especial de alcançar a plenitude. Jesus nos propôs um mergulho no oceano dos sentimentos, onde pode fluir a harmonia sem ansiedade, sem arrependimento, sem perturbação, conquistar a consciência que propicia o amadurecimento. O ser alcança o estado de plenitude espiritual. Na Revista Espírita de 1860, no mês de abril, um espírito relata: cada homem tem em si o que chamais uma voz interior. E é o que o espírita chama de consciência, juiz severo, que preside a todas as ações de nossas vidas. Quando o homem está só e escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor, por vezes envergonha-se de si mesmo neste momento, reconhece Deus, mas a ignorância, conselheira fatal, o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Ele nos apresenta cheio de seu vazio. Procura enganar-vos pelo aprumo que apresenta, quer dizer, o orgulho tenta nos enganar. Escuta com proveito as palavras do sábio. Sente que nada é e que Deus é tudo. Procura instruir-se no livro da natureza, escrito pela mão do Criador. Nosso espírito se eleva e expulsa as paixões materiais, que muitas vezes nos desviam desse caminho. É um guia perigoso. Essa paixão que nos arrasta. Guarda isso, amigo, ele nos diz. Deixa ir o incrédulo, o pessimista. Seu sorriso extinguir-se-á no momento preciso em que reconhecer essa consciência divina. À sua hora derradeira, o homem torna-se crente. Amigo, pensam sempre em Deus, o único que não engana. Lembramo-nos de que há apenas um caminho que conduz a Ele, a fé, o amor aos semelhantes. E uma pergunta para a gente refletir. O que importa para hoje? Na pergunta 630 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma indagação. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. O homem que se afirma pela ação do bem, direcionado, conquista resistência, preserva na busca das metas que estabelece o amadurecimento, a consciência ética de responsabilidade e dever, o que o credencia a logros mais audaciosos. Mediante a autoconsciência, aplica de maneira salutar as experiências passadas sem saudosismo, sem ressentimento. Planejou um novo programa que resulta do processamento dos dados já vividos e adicionado à expectativa a viver. Por sua vez, o fenômeno da autoconsciência consiste no conhecimento lógico do que fazer e como executá-lo. Mediante, então, quando nós tomamos essa autoconsciência dessa vida do bem, das leis de Deus, do amor e da caridade, a gente não tem mais saudades dessas experiências passadas, nem dos ressentimentos, porque a gente planeja um novo programa, uma nova perspectiva de vida, mais plena e mais feliz.
Jesus recomendava a cada dia basta a sua aflição, favorecendo o ser com equilíbrio para manter-se diante de cada um e fluir conforme se apresenta. A introspecção cria o clima. À medida que o homem se penetra, mais amadurece psicologicamente, saindo da proteção fictícia em que se esconde dependência da mãe, da infância, do medo, da ansiedade, do ódio, do ressentimento, da solidão, para assumir a sua identidade, a sua humanidade. As ações humanistas são o passo que desvela a consciência ética no indivíduo, que já não se contenta com as experiências do prazer pessoal. Egoísta, dando-se conta das necessidades que lhe vigem em volta, aguardando a sua contribuição. É nesse sentido que a nossa humanidade se dilata, por perceber que a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia, alcançando outros indivíduos ao invés de recolhermos em detrimento do próximo. Qual uma luz se expande em todas as direções, sem perceber a plenitude do centro de onde se agiganta. Amplia-se desta forma o senso da responsabilidade pela vida em todas as suas expressões, tornando um ser humano ético que é agente do progresso, das edificações beneficentes e culturais. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, dizem os espíritos superiores, poderíamos. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Tão poucos dentre vós fazem esforços. Esse aqui é o gráfico da evolução do espírito. Nós evoluímos intelectualmente e moralmente. O gráfico do intelectual sempre é o maior do que o moral, porque a gente precisa aprender, a gente precisa ter experiências para sabermos discernir o que é bom, o que é ruim. Se a gente não aprende, se a gente não compreende, como poder fazer escolhas? Como saber o que é bom, o que é ruim? Viveríamos só no primitivismo, não iria ter evolução. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe, na outra vertente, desenvolvemos a nossa moral. É aí que o espírito evolui. Inteligência e moralidade. Por isso que a doutrina espírita sempre está nos instigando, sempre está nos estimulando ao estudo. Por isso que a doutrina dos espíritos veio através de livros, das obras básicas, do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a Gênesis, o livro Céu e Inferno, e dentre outros. Se não fosse dessa forma, se os espíritos achassem que não era preciso, não viria dessa forma. Porque nós precisamos aprender a refletir, a trazer a cognição. Quanto mais compreendemos, a consciência se amplia. Quanto mais aprendemos, mais discernimento do bem e do mal que passamos. Uma outra pergunta para a nossa reflexão. O que estou aprendendo? E para finalizarmos, a consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, o dever solitário e humano. Ela proporciona uma criatividade construtiva e limitada. Conduz à satisfação na fé e na religião, ao heroísmo, na luta cotidiana e nas batalhas profissionais, ao apogeu na arte, na ciência, na filosofia pelo empenho que enseja
em favor de plena identificação com o ideal esposado. Existe um ser ético dentro de nós. Esse ser ético é que precisa ser despertado, como todos os aspectos da autoconsciência, capacidade de discernir entre o bem e o mal. A percepção ética só é conquistada ao preço de conflitos íntimos. A doutrina espírita nos apresenta Deus promovendo o eterno progresso dos espíritos, encarnados ou desencarnados, e não castigando os espíritos pelo seu progresso, sendo o seu aproveitamento menor ou maior, dependendo da sua docilidade. Docilidade esta entre as virtudes a serem conseguidas ou conquistadas pelos espíritos através das nossas experiências. Não façais aos outros o que não queres que vos faça. Que o Deus de amor e bondade e nosso Mestre Jesus possa estar dentro de nosso coração e que esse ser divino que habita dentro de nós possa se expandir para que o amor se vincule cada vez mais à solidariedade e à fé de que tanto precisamos. Confiança em Deus e confiança em seus desígnios. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.